Eu queria... Eu penso que, agora enquanto deputada pelo PCP, o professor doutor tocou alguns dos pontos que nós consideramos preocupantes. Nomeadamente, aliás, eu achei muito interessante a sua intervenção, nomeadamente os alertas que nos fez para a questão das definições, porque de facto são aspectos muito relevantes e muitas das vezes uma definição mal feita pode de facto depois trazer problemas de interpretação e de aplicabilidade da lei e alguns erros e aspectos que não deveriam acontecer e que de facto é um aspecto muito relevante. Eu penso que é uma questão que devemos tomar toda a atenção. Os aspectos que eu penso que tocou e que são muito relevantes também têm esta questão da SEIC e das SES. Não é? Porque de facto há aqui aspectos, partilhamos da sua preocupação, ou seja, parece que há de facto aqui uma minorização das SES em relação à SEIC, ainda mais quando as SES têm um âmbito de intervenção muito mais abrangente que a própria SEIC. Eu penso que isso é um aspecto que deveria merecer a atenção. E a questão que referiu em relação à dispensa de alguns requisitos, nomeadamente para os ensaios com menores e maiores incapacidades, incapazes. São algumas das preocupações que nós temos em relação a esta matéria. Eu a questão que gostaria de colocar tinha a ver com... Ou seja, atendendo que, na sua opinião, há essa minorização, como é que acha que deveria então ser o mecanismo e, como, na sua opinião, qual é que devia de ser, ou seja, que mecanismo e que procedimento é que deveria ser adotado para que fosse correto, no seu ponto de vista, todo este processo de aprovação e de intervenção por parte das comissões de ética? Porque acho que é importante depois nós termos o outro, ou seja, a alternativa. Como é que deveria efetivamente ser feito? E a outra questão que eu gostaria de lhe perguntar tem a ver com a rede. Duas questões, aliás, ainda sobre a rede das comissões de ética que esta proposta de lei do Governo se propõe criar. Na sua opinião, nós recebemos aqui um documento de um grupo informal de comissões de ética, a Rede Ética, que propõe, de uma forma geral, eu penso que propõe uma coordenação por eleição. Gostaria que pudesse dar a sua opinião. Como é que deveria ser feita essa coordenação da rede das comissões de ética? E a outra questão que eu gostaria de lhe colocar está relacionado com o Registro Nacional dos Dados. Agora não sei se é este o termo correto, mas o Registro Nacional dos Dados Clínicos. A preocupação que nós temos, nós estamos a falar obviamente de matéria muito sensível e de aspectos que têm a ver com cada uma das pessoas que participam nestes estudos, que não sei se tem, ou seja, na sua reflexão, que tipo de dados é que deveriam ser disponibilizados e quem é que deveria ter acesso a esses dados. E uma outra questão, se nós estamos a falar em investigação clínica, que é muito mais abrangente do que os ensaios clínicos, se este registro nacional não ficaria melhor, porque a proposta de lei do Governo coloca sobre a alçada do Infarmed, se não deveria de facto ser para uma instituição que tenha uma intervenção mais abrangente, porque o Infarmed também tem a sua intervenção mais dirigida para os aspectos ligados aos medicamentos e aos dispositivos médicos. Se não fazia sentido ser uma instituição mais abrangente, Direção-Geral de Saúde, por exemplo, mas, ou seja, gostaria de ouvir a sua opinião. Eu peço desculpa, gostaria de ouvir, mas peço desculpa por ter feito estas questões. Eu terei a oportunidade depois também de ver o resto da audição, porque ela está a ser gravada, a ouvir, mas de qualquer das formas pedia que pudesse fazer referência a esses aspectos, porque eu não vou poder, infelizmente, estar até ao final desta audição, com muita pena minha, e peço à deputada Luísa Salgueiro que me possa.